Olá, eu sou a Lili e esse é o canal Li Invest. Teto de gastos. A gente está ouvindo muito falar sobre o teto de gastos do governo federal, mas o que seria o teto de gastos? Segundo a regra federal, o teto de gastos é um limite para crescimento das despesas. Como é que isso funciona? Você pega as despesas do ano anterior e aumenta no limite da inflação. O que isso significa? Você só pode pegar o que você gastou no ano passado e aumentar pela inflação. Isso para um governo é bem ruim, porque engessa o orçamento. Porque, na verdade, se eu não tive investimento, ou seja, se eu não contratei uma obra no ano anterior, esse ano vai ser difícil eu achar espaço para fazer essa contratação. E o seu teto de gastos? O que isso tem a ver com você? Como é que você calcula o seu teto de gastos? O seu teto de gastos é o seu salário. O do governo são as receitas, os impostos. Só que o governo tem uma diferença. O governo, se a economia está ruim, arrecada menos. Você, em geral, trabalhador, tem um salário fixo, se você é CLT. Agora, se você é um profissional liberal, a sua renda é variável. Quanto mais você trabalha, mais você recebe. Então, você, em tese, teria um pouco mais de flexibilidade no teto de gastos, porque o seu teto de gastos é o seu salário. No caso da iniciativa privada, o pessoal que é CLT, você tem um teto de gasto que reajusta pela inflação. Mais ou menos, né? Porque todo ano o sindicato vai lá e negocia junto à sua empresa ou junto ao seu setor um reajuste da categoria. Então, em geral, você tem uma reposição parcial, às vezes total, a depender da categoria, da inflação. Então, o seu teto de gastos, anualmente, se você parasse para pensar, qual é o meu teto de gastos esse ano? Em geral, o seu salário mais a inflação, que é o que geralmente é fechado nos acordos coletivos. Dá para viver no limite do teto de gastos? Não. Por quê? Porque os imprevistos podem acontecer. Então faz sentido você pensar o teto de gastos, mas lembrar que ele é o limite, não deveria ser usado. Você deveria sempre estar bem abaixo do teto de gasto para eventuais imprevistos, carro quebrado, escola do filho, alguma coisa nesse sentido. Então é isso, o teto de gastos é o limite que você tem para gastar. O seu limite, ele pode variar dependendo da maneira como você tem a sua relação de trabalho. Mas, em todos os casos, as suas contas, as suas dívidas, os seus investimentos precisam estar dentro do teto de gastos. E quem está fora do teto de gastos? Esse aí precisa rever as contas. Precisando de ajuda, fala com a gente, deixa aí nos comentários a sua opinião sobre o vídeo e qualquer dúvida que você tenha.